Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 370, Noções sobre as Aparições, capítulo 6 das Manifestações Visuais. Então aqui, Kardec faz mais uma pergunta dentro da pergunta de número 28, e pergunta assim: não podem manifestar-se, sobre a forma de chama? Então, Kardec, ele está perguntando aos bons espíritos se naquelas evocações e se também os espíritos não podem se manifestar a visão do médium através, em vez de se manifestar com aparência assim humana, né? Com aparência humana quando aqui na Terra, né? Kardec está perguntando: não podem manifestar-se sobre a forma de chama, uma chama de luz, né? Olha a resposta: podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos, para testar sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. Nós temos que entender que quando isso ocorre, não são aqueles espíritos que nós os evocamos. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela deste. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. Agora, nós temos que entender que o mais interessante nesses focos de luz, né? Nessas chamas, nesses clarões, nós temos que entender que aquele fenômeno ali, vamos pensar dessa forma, aquele fenômeno ali, ele está sendo produzido por espíritos assim, não sábios, mas também não muito primitivo. Espíritos medianos que se encontram assim deturpados, que são charlatões, mistificadores e impostores. Até porque para realizar esses fenômenos, vamos tratar isso como fenômeno, é necessário que esse espírito ele saiba manipular energias tanto dele quanto energia do médium ou dos médios que ali estão presentes. Fluido animalizado dos médios, fluido ou energia vital dos médios e uma cota muito, assim, uma boa cota de fluidos do perispírito
de todos os médios ali envolvidos naquele processo. Agora, pode ter certeza de uma coisa, que aqueles médios ali também são meia boca. Por que são meia boca? Porque, caso contrário, esses espíritos não se manifestariam desta forma. São médios meia boca no sentido assim, fanfarrões, brincalhões também, ignorantes dos conhecimentos das leis do Criador. São médios irresponsáveis. Irresponsáveis tanto quanto aqueles espíritos. O ditado já diz, né? Semelhante atrai semelhante. Você entendeu? Porque espíritos evoluídos, eles não perdem tempo com esses fenômenos, vamos usar esse termo, insignificante, com essa palhaçada. Porque isso é uma palhaçada. Isso é típico de espíritos charlatões, mistificadores. Médios, conhecedores da doutrina dos espíritos. Muitos são assistidos pelos benfeitores espirituais, verdadeiros. Que também esses médios verdadeiros não vivem evocando espíritos aqui e espíritos ali, porque eles sabem que não há necessidade de evocar, porque os benfeitores é quem coordena tudo. E nós temos a terceira questão. Nós temos que entender que espíritos primitivos, eles não possuem capacidade para manipular estas energias que aparecem aos médios na forma de um facho de luz, né? Um clarão, uma coisa assim miraculosa. Espírito primitivo, eles não têm esse conhecimento. Espíritos puros, mais elevados, eles não perdem tempo com esses tipos de fenômenos. Vamos pensar assim. Então isso está numa classe mediana de espíritos charlatão, brincalhão, zombeteiro. Entendeu? Esses fazedor de graça. Quer fazer uma gracinha, quer mostrar que sabe que são isso, que são aquilo. Então eles encontram neles capacidade para manusear certas propriedades, certos fluidos, certas energias. Eles encontram naqueles médios também baderneiros ali no corpo físico o material que eles necessitam. Então tá pronta a roça. Você entendeu essa? Facinha, né? Essa pergunta, essa resposta. Porque, veja bem, quem manipula, quem tem condições de manipular fórmulas químicas num laboratório, não são os engenheiros químicos, não são lá aquelas pessoas que se formaram, né, na faculdade como químicos. Então, presta atenção para você ver. Não é Covid, não. Se for, você está perdido, vai pegar em você.
Presta atenção só para você ver. Existem países que possuem químicos trabalhando para desenvolver bombas atômicas, bacteriológicas, para desenvolver venenos, letal, para matar, não existe. Então você entende que são químicos. Não são ali pessoas inexperientes. São pessoas formadas. Mas você entende também que existe aqueles químicos idôneos que encontram-se nos laboratórios dessecando tumores, estudando aquela dessecação e testando aqui, testando ali uma fórmula para desenvolver um medicamento para erradicar diversos tipos de doença no mundo e que muitos já conseguiram, como, por exemplo, a doença de Chagas, de Carlos Chagas, que é nosso querido amigo, irmão, Dr. André Luiz, que trabalhou através do Chico muitos anos, né? Psicografando obras através do Chico. Então, os laboratórios dos farmacêuticos, né? De manipulação de fórmulas de medicamento, pessoas idôneas. Então você percebe que o indivíduo é que faz o indivíduo, né? Então tem o espírita, verdadeiramente espírita, que optaram pelas teorias. E existe o espírita, meia boca, né, tadinho, que optaram pela prática, né? Então, a gente tem que entender que se existe esse nível de espírito aqui, é porque é semelhante que atrai semelhante, né? Ele encontra aquele material, ele sabe manipular aquele material. Porque pega uma pessoa que não entende de química e coloca ele dentro de um laboratório para você ver o que ele faz. Às vezes, coitadinha, senta numa cadeira ali e fica sem fazer nada, ou às vezes ele bota fogo no laboratório. Porque tem que entender. Tem que entender. Né? Tem que entender da química, das moléculas, das partículas, tem que entender de tudo. Das composições. Não é só. Então, os espíritos superiores, eles não se preocupam com esses fenômenos. Os primitivos, eles não sabem manipular fórmulas. Mas existe uma classe mediana que sabe, mas que são inferiores. Mas também tem uma classe mediana que sabe manipular para o bem. Classe mediana que sabe manipular para o bem. E tem uma classe mediana que já bagunça. Né? Então, por isso a gente tem que estudar, né? Então, questão 29. Que se deve, Kardec perguntando, que se deve pensar da crença que atribui os fogos fátuos à presença de almas ou espíritos? Então nós sabemos que os fogos fátuos é um fenômeno que ocorre sobre a superfície de lagos,
pântanos ou até mesmo em cemitério. Quando um corpo orgânico entra em decomposição, ocorre uma liberação de gás metano. Olha só para você ver como são as coisas. A fosfina é uma substância, né, orgânica presente, né, da decomposição de cadáveres. Então, só para você ver que interessante, o fosfatos é um fenômeno que ocorre sobre a superfície de lagos, pântanos ou até mesmo em cemitérios. Quando um corpo orgânico entra em decomposição, ocorre uma liberação de gás metano. Agora, Kardec, muito sábio, ele interroga os espíritos que se deve pensar da crença. E observa para você ver que já naquela época, pelo menos, existia até uma crença de que tudo isso não passava-se de algo miraculoso, maravilhoso, né? De um milagre que se deve pensar da crença que atribui os fogos factos à presença de almas ou espíritos. Porque acredito que até o ano de 2022 eles ainda atribuem esses fenômenos à responsabilidade da presença de almas ou espíritos, né? Porque é a mesma coisa. Aí os bons espíritos respondem, como se diz assim, Kardec, tudo superstição produzida pela ignorância. Bem conhecida é a causa física dos fogos factos. Bem conhecida é a causa física dos fogos factos. Por que bem conhecida é? Mas é aquele caso, né? A cegueira, né? A fé cega levam as pessoas a ignorar a ciência convencional. A fé cega leva a pessoa a ignorar a ciência convencional. Que a ciência já provou, já comprovou que aquilo ali é nada mais, nada menos do que corpos, né, em decomposição, corpos orgânicos em decomposição, e que aquele processo ali é uma liberação de gás metano. Que gás metano o quê? Que decomposição da matéria orgânica o quê? Aquilo ali é um milagre. É Deus. Aquilo ali é obra de Deus. Não tem nada de decomposição dos corpos orgânicos que libera esse gás metano, nada. Isso é a fé cega
dizendo. Porque a ciência convencional já provou que é a liberação do gás metano, nesta decomposição. É a decomposição dos corpos orgânicos. Nessa decomposição ocorre essa liberação do gás metano, né? Mas não adiantou nada a ciência dizer isso. Os bons espíritos disseram. A ciência também comprovou. Mas os tontos, cego, eles não acreditam na ciência. Não acreditam no espiritismo, não acreditam na ciência. Eles acreditam no divino. Quem que é esse divino, gente? O povo tonto é esse. Então, é triste, né? É lamentável. Por exemplo, a ciência já provou. A ciência da Terra já provou. Daqui a pouquinho meu pescoço vai estourar. A ciência da Terra já provou que o manto de Turim é falso. Espera lá. A ciência da Terra já provou que o manto de Turim não é o manto que envolveram o corpo, né, enrolaram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Já foi provado isso. A ciência já provou que o manto é verdadeiro, mas datado de 73 a 74 anos depois, vou usar esse termo, da morte do Cristo. Então, não, o manto de Turim não é um manto que envolveram ali, né, o corpo do Cristo. Mas os cegos, os tontos, não acreditam na ciência. Eles não acreditam. Eles acreditam que aquele manto lá é o que esteve enrolado no corpo do Cristo. Para você ver o quanto é prejudicial a falta de conhecimento, o quanto é perigoso a falta de conhecimento, você entendeu? Porque leva à fé cega. Então, o perigo da fé cega. As pessoas não acreditam. Então, a ciência já provou que o manto de Turim é um manto verdadeiro, datado de 73 a 74 anos após a morte do Cristo, que não tem nada a ver com o Cristo. Mas eles, até o ano de 2022, eles, né, veneram esse pano como se fosse aquele. Olha que tontura. Mas isso aí é para poder pegar os tontos que não raciocinam. Isso aí é igualzinho o cachimbinho da paz. Que a pessoa, depois de dar uma tragada, no mês de fevereiro ele começa a ver Papai Noel. Que ainda falta mais 10 meses para acontecer. Então isso é uma forma de pegar as ovelhas tontas que não raciocinam. Mas aquele manto de Turim é verdadeiro, Luiz? É verdadeiro. Só que, o que aconteceu ali? Ali foi um cristão que foi enrolado, morto, enrolado naquele manto ali, naquele pano ali, né? E as energias dele, a energia vital, a
as energias, as energias do fluido de efeito físico, as energias perispirituais. Na verdade, era um cristão, um seguidor do Cristo. Então, aquela energia, aquele amor era tão grande pelo Cristo que exalava-se do corpo físico dele, mesmo depois de morto, exalava aquela energia. Tão forte aquela energia que de encontro à malha do pano queimou a malha do pano. Agora, isso aí não é novidade, não. Isso é um fenômeno natural. Faz parte das leis. Oxe, eu tô cansado de ver esses acontecimentos aí. Então, aquelas energias daquele cristão, né, volátil, no momento que ela volatizou ali, ela passou pela malha do pano e queimou o pano. Tchum. Ficou aquela marca. Ah, mas parece com o Cristo, né, Luiz? Ai, não vou nem comentar nada. A fé cega é duro, né? Mas é assim mesmo, né? Devagarinho,